Quando foi a última vez que você falou conscientemente, deliberadamente, intencionalmente com o universo, com Deus, com a substância divina, com a inteligência universal, com a fonte infinita, como você preferir chamar, como você se sentir mais confortável denominando essa presença infinita e inteligente que permeia absolutamente tudo que existe no cosmos inteiro? Foi ontem? Foi na semana passada? Foi no mês passado? Ou talvez você nunca tenha conscientemente falado diretamente, assumindo que o universo não ouve, não responde, não se importa com suas necessidades individuais? Talvez você fale todos os dias através da oração tradicional aprendida na infância, da meditação silenciosa praticada regularmente, dos pensamentos direcionados enviados mentalmente para o cosmos. Mas aqui está a pergunta infinitamente mais importante, mais crucial, mais determinante do que a frequência com que você fala. Como exatamente você fala quando fala? Quais palavras específicas você escolhe usar? Qual atitude fundamental você carrega ao falar? Qual energia vibracional você transmite através das palavras? Qual postura mental você assume ao se dirigir ao universo? A maioria absoluta das pessoas, quando finalmente fala conscientemente com o universo, com Deus, com essa inteligência infinita, usa automaticamente, reflexivamente, a linguagem de pedido desesperado, carregado de necessidade urgente. Por favor, me ajuda com isso que está me destruindo. Ou a linguagem de necessidade aguda declarada abertamente. Eu preciso tanto, tão desesperadamente, daquilo para sobreviver. Ou a linguagem de queixa sofrida expressa emocionalmente. Por que isso terrível está acontecendo justamente comigo? Ou a linguagem de barganha negociadora tentando fazer acordo. Se você me der isso que preciso urgentemente, eu prometo solenemente fazer aquilo que você quer. E todas essas formas diferentes de falar, todos esses padrões diversos de linguagem, todas essas escolhas variadas de palavras, apesar de absolutamente sinceras no sentimento, apesar de profundamente bem-intencionadas na motivação, apesar de emocionalmente genuínas na expressão, estão inadvertidamente, inconscientemente, usando a linguagem específica que o universo não consegue responder adequadamente, efetivamente, produtivamente. Não porque o universo é surdo aos seus pedidos. Não porque o universo é indiferente ao seu sofrimento. Não porque o universo é cruel com suas necessidades. Mas simplesmente porque você está falando em uma frequência vibracional, em uma linguagem energética que não aciona a resposta apropriada, que não ativa o mecanismo de manifestação, que não abre as portas dimensionais para o recebimento material. É como se você estivesse tentando sintonizar uma estação de rádio transmitindo na frequência 100, mas seu receptor está configurado na frequência 20. Não importa quão alto você grite, quão sinceramente você suplique, quão desesperadamente você precise. Se você está na frequência errada, não consegue receber a transmissão que está acontecendo perfeitamente em uma frequência diferente. Emma Curtis Hopkins dedicou, literalmente, décadas inteiras da sua vida extraordinária, estudando meticulosamente, testando experimentalmente, refinando progressivamente através de trabalho prático direto com centenas, provavelmente milhares de mulheres, até descobrir finalmente a forma exata, precisa, específica de falar com o universo que aciona a resposta universal imediata, perfeita, matemática. E ela descobriu algo absolutamente revolucionário que muda completamente tudo quando você finalmente entende profundamente. Não é complicado, não é esotérico, não é místico inacessível, não requer anos de estudo filosófico profundo, não exige iniciação secreta em escola espiritual fechada. É simplesmente, elegantemente, aprender a linguagem específica, as palavras precisas, a atitude correta que o universo responde perfeitamente, inevitavelmente, universalmente. E eu vou te provar que isso não é uma teoria abstrata bonita, mas impraticável. Não é um conceito espiritual elevado, mas desconectado da realidade dura. Não é uma esperança vazia para pessoas desesperadas, através da história real, concreta,
documentada de uma mulher chamada Beatriz. Uma mulher absolutamente comum, sem nenhum dom espiritual especial, sem nenhuma capacidade psíquica extraordinária, sem nenhuma conexão mística privilegiada. Apenas uma mulher normal com uma vida difícil que passou 15 anos inteiros, uma década e meia completa, pedindo sinceramente, suplicando fervorosamente, implorando desesperadamente ao universo por absolutamente tudo que precisava urgentemente, desesperadamente. 15 anos de orações diárias sinceras aprendidas na igreja. 15 anos de pedidos fervorosos feitos com lágrimas reais escorrendo. 15 anos de súplicas emocionadas carregadas de necessidade genuína. 15 anos de fé persistente de que, eventualmente, seria ouvida, seria atendida, seria salva. E 15 anos de silêncio ensurdecedor, de vazio frustrante, de nada absolutamente significativo acontecendo materialmente, apesar de toda a sinceridade espiritual. Até que, aos 42 anos de idade, completamente exausta espiritualmente, profundamente desesperançada emocionalmente, genuinamente considerando desistir totalmente de orar, de pedir, de acreditar, Beatriz aprendeu acidentalmente, através de um encontro aparentemente casual, a linguagem correta que Emma Curtis Hopkins havia descoberto e refinado. Aprendeu como falar certo em vez de falar errado. E em 6 meses apenas 180 dias, apenas meio ano de usar a linguagem correta consistentemente, Beatriz recebeu mais manifestações concretas, mais resultados tangíveis, mais transformações materiais do que 15 anos inteiros de súplicas sinceras, mas linguisticamente incorretas, nunca, absolutamente nunca, conseguiram trazer. Neste vídeo, eu vou te contar a história completa e profunda de Beatriz, desde muito antes da transformação até muito depois da manifestação. Eu vou te ensinar exatamente, palavra por palavra, as 7 formas corretas específicas de falar com o universo que Emma Curtis Hopkins testou e comprovou durante décadas. E eu vou te explicar, com profundidade científica e espiritual, por que essa mudança aparentemente simples de linguagem cria resultados tão dramáticos, tão rápidos, tão impossíveis de ignorar? Mas antes de mergulhar na história transformadora de Beatriz, você precisa entender profundamente, visceralmente, o erro fundamental que quase todas as pessoas cometem quando tentam falar com o universo. Porque, quando você entende o erro completamente, a correção se torna óbvia, simples, imediatamente aplicável. O erro fundamental, o equívoco básico, a falha primária que a maioria absoluta das pessoas comete é usar a linguagem de pedido quando deveriam estar usando a linguagem de reconhecimento. Parece uma diferença sutil, insignificante semanticamente, mas energeticamente, vibratoriamente, manifestacionalmente, a diferença é absolutamente enorme, fundamentalmente crucial, completamente determinante entre receber ou não receber. Quando você pede algo ao universo dizendo, por favor, me dá isso, o que você está realmente fazendo energeticamente, subconscientemente, vibratoriamente? Você está declarando formal e oficialmente que você não tem aquilo. Você está afirmando clara e inequivocamente que aquilo está ausente da sua vida. Você está reconhecendo publicamente que você está em falta, em carência, em escassez em relação àquilo. E essa declaração, essa afirmação, esse reconhecimento de não ter, é exatamente, precisamente, o que o universo ouve mais claramente, mais poderosamente que as palavras superficiais do pedido. O universo não responde principalmente às suas palavras conscientes. O universo responde, fundamentalmente, à sua vibração subjacente, à sua crença profunda, à sua declaração energética. E quando você pede algo que não tem, sua vibração, sua crença, sua declaração é eu não tenho isso. E o universo, sendo um servo perfeitamente obediente, responde mantendo, perpetuando, confirmando exatamente esse estado de não ter que você está declarando energeticamente, mesmo enquanto pede verbalmente. É um paradoxo cruel, mas matematicamente preciso. Quanto mais você pede algo que não tem, mais você afirma que não tem,
mais o universo mantém você não tendo. É um ciclo vicioso autorreforçador que milhões de pessoas vivem durante décadas inteiras, sem nunca entender por que suas orações sinceras nunca são respondidas adequadamente. Emma Curtis Hopkins compreendeu esse paradoxo profundamente e descobriu a solução elegante, simples. Pare completamente de pedir. Em vez disso, reconheça. Reconheça que aquilo que você precisa, que você deseja, que você quer, já existe. Não em um futuro distante, não como uma possibilidade vaga, mas agora, aqui, já manifestado no nível invisível da substância divina infinita, apenas aguardando seu reconhecimento consciente para se materializar no nível visível da realidade física. Quando você reconhece em vez de pedir, sua vibração muda dramaticamente de eu não tenho para já existe, estou apenas reconhecendo. E nessa nova vibração de reconhecimento, o universo pode finalmente responder, trazendo a manifestação física daquilo que você está reconhecendo já existir, invisível. Essa distinção, pedir versus reconhecer, parece sutil intelectualmente, mas é a diferença entre 15 anos de nada e 6 meses de tudo, como você vai ver na história completa de Beatriz. Deixe-me contar agora a história de Beatriz, desde o início absoluto, para você ver o contexto completo, entender a profundidade do desespero e testemunhar a dramaticidade da transformação quando ela finalmente mudou como falava com o universo. Beatriz nasceu em 1968 numa família católica tradicional, devota, praticante regular. Desde criança pequena, foi ensinada a orar, a pedir a Deus, a suplicar ajuda divina em todas as dificuldades. E ela internalizou profundamente, irreversivelmente, aquele padrão de religiosidade baseado em pedido suplicante, em necessidade declarada, em dependência humilde. Quando Beatriz tinha 27 anos e estava recém-casada com um homem que amava profundamente, a vida começou a ficar progressivamente, inexoravelmente, difícil. O marido perdeu o emprego estável devido a uma crise econômica que não tinha nada a ver com a competência dele. Começou uma sequência devastadora de desempregos, subempregos, trabalhos temporários que nunca duravam, nunca pagavam o suficiente, nunca ofereciam segurança. E Beatriz, fiel aos ensinamentos religiosos internalizados desde a infância, começou a orar intensamente, fervorosamente, desesperadamente. Todas as manhãs, antes de sair para o seu próprio trabalho mal remunerado, ajoelhava-se diante de uma imagem sacra e pedia com lágrimas reais: Por favor, Deus, por favor, ajuda meu marido a conseguir um emprego bom. Por favor, nos tira dessa situação terrível. Eu imploro, eu suplico, eu peço com todo o meu coração. Meses se passaram. Depois, anos. Beatriz continuava orando todos os dias com a mesma intensidade, a mesma sinceridade, a mesma fé persistente de que, eventualmente, seria atendida. Mas a situação financeira não melhorava. Piorava gradualmente. As dívidas se acumulavam. A tensão aumentava. O casamento começava a sofrer pressão insuportável sob o peso constante da dificuldade financeira perpétua. Aos 30 anos, 3 anos depois de começar as orações intensas diárias, Beatriz estava exausta espiritualmente, mas não desistia. Continuava pedindo, suplicando, implorando. Mudou a estratégia de oração múltiplas vezes, tentando encontrar uma fórmula que funcionasse. Orou para santos específicos, fez promessas elaboradas, acendeu velas ritualisticamente, frequentou missas especiais, fez novenas completas, jejuou periodicamente, fez tudo o que a religião tradicional ensinava como formas de conseguir que Deus atendesse aos pedidos. E nada, absolutamente nada significativo acontecia. Pequenas melhoras temporárias ocasionalmente apareciam, alimentando a esperança brevemente. Mas depois, a situação voltava a piorar, confirmando o padrão de dificuldade perpétua. Aos 35 anos, 8 anos de orações diárias intensas, sem resultado substancial, Beatriz começou a questionar internamente se Deus realmente ouvia, se realmente se importava,
se suas orações realmente chegavam até os ouvidos divinos ou se apenas ecoavam no vazio cósmico indiferente. Mas continuou orando por mais 7 anos, porque não sabia o que mais fazer, porque a fé religiosa profundamente arraigada não permitia desistir facilmente, porque a alternativa de parar de acreditar era mais aterrorizante que continuar pedindo sem resposta. Quando Beatriz completou 42 anos, 15 anos exatos desde que começou as orações intensas diárias, ela olhou honestamente para a vida e percebeu com horror que estava pior financeira e emocionalmente do que estava 15 anos antes, quando começou a orar desesperadamente. Não apenas não melhorou, piorou. 15 anos de orações sinceras, fervorosas, diárias, resultaram em uma situação pior, não melhor. E pela primeira vez, Beatriz considerou seriamente parar completamente de orar, de pedir, de acreditar, porque qual era o ponto de continuar fazendo algo durante 15 anos que, claramente, obviamente, não funcionava? Foi exatamente naquele momento de desespero espiritual profundo, de desesperança religiosa total, de crise de fé absoluta, que algo aconteceu aparentemente por acaso, mas que mudaria absolutamente tudo na vida de Beatriz para sempre. Beatriz trabalhava como recepcionista em uma clínica médica pequena, e uma das pacientes regulares, uma senhora idosa elegante chamada Dona Aurora, sempre conversava gentilmente com Beatriz durante as esperas. E num dia específico de quinta-feira, Dona Aurora percebeu que Beatriz estava visivelmente abatida, visivelmente desesperançada, visivelmente à beira de um colapso emocional. Dona Aurora, com uma intuição maternal aguçada, perguntou diretamente com gentileza: "Beatriz, o que está acontecendo com você? Vejo sofrimento profundo nos seus olhos." E Beatriz, cansada demais para fingir normalidade, desabou emocionalmente. Contou tudo. 15 anos de dificuldades financeiras severas, 15 anos de orações diárias intensas, 15 anos de esperar que Deus respondesse, ajudasse, salvasse, 15 anos de nada, de silêncio, de vazio. Dona Aurora ouviu com compaixão profunda sem interromper. E quando Beatriz terminou de desabafar entre lágrimas, Dona Aurora disse algo completamente inesperado, algo que soou quase herético para os ouvidos de Beatriz, treinados em religiosidade tradicional. "Beatriz, querida, você está falando errado com Deus, com o universo. Você está usando a linguagem que não funciona, que não aciona a resposta." Beatriz ficou confusa, ligeiramente ofendida até. Como assim falando errado? Ela orava sinceramente, fervorosamente. Como poderia estar errado? Dona Aurora continuou pacientemente. "Você está pedindo, suplicando, implorando. E toda vez que pede algo, você está declarando energeticamente que não tem aquilo. E essa declaração de não ter é exatamente o que o universo perpetua." Existe outra forma de falar ensinada por Emma Curtis Hopkins, uma grande professora espiritual. Uma forma que não pede, mas reconhece. Que não suplica, mas declara. Que não implora, mas aceita. E quando você aprende essa forma correta, tudo muda. Beatriz era profundamente cética inicialmente. Outra técnica espiritual? Mais uma promessa vazia? Ela já havia tentado tudo que a religião tradicional oferecia durante 15 anos sem sucesso. Por que isso seria diferente? Mas Dona Aurora insistiu gentilmente. "O que você tem a perder tentando algo completamente diferente por apenas 3 meses? Você já fez do jeito tradicional durante 15 anos. Não funcionou. Tente o jeito de Emma por 90 dias. Se não funcionar, você pode voltar ao jeito antigo ou desistir completamente. Mas pelo menos tentou algo novo." A lógica era irrefutável. Beatriz não tinha nada a perder. E talvez, apenas talvez, tivesse algo a ganhar tentando uma abordagem radicalmente diferente. Dona Aurora voltou na semana seguinte, trazendo um livro antigo amarelado. High Mysticism, de Emma Curtis Hopkins, edição de 1921. Marcou um capítulo específico sobre a linguagem correta de manifestação e disse: "Leia este capítulo 3 vezes. Depois, comece a praticar exatamente como Emma instrui, sem modificar, sem adaptar a sua religião antiga.
exatamente como escrito. Beatriz levou o livro para casa naquela noite e leu o capítulo marcado com uma mistura de ceticismo residual e curiosidade desesperada. E Emma escrevia algo que fez Beatriz parar completamente, reler múltiplas vezes, sentir que talvez, apenas talvez, finalmente havia encontrado a resposta que buscava durante uma década e meia. Quando você pede algo ao universo dizendo, por favor me dá isso, você está declarando clara e poderosamente que você não tem aquilo. E o universo, sendo um servo perfeitamente obediente às suas declarações energéticas, responde mantendo você não tendo, exatamente como você declarou. Mas quando você reconhece que aquilo já existe na substância divina infinita, invisível, e está agora se manifestando visível, sua declaração muda de não tenho para já existe. E o universo responde à nova declaração, trazendo a manifestação física daquilo que você reconheceu já existir invisível. Beatriz leu aquele parágrafo 5, 6 vezes. E algo clicou profundamente. Ela percebeu com clareza súbita e dolorosa. Durante 15 anos, ela havia declarado energeticamente, através de cada oração suplicante, que não tinha o que precisava. E o universo havia obedecido perfeitamente, mantendo ela não tendo. Emma continuava no capítulo, ensinando as formas específicas corretas de falar, as palavras exatas de reconhecimento em vez de pedido. E Beatriz decidiu naquela mesma noite começar a aplicar imediatamente, começar a falar corretamente em vez de errado. Na primeira noite de prática nova, Beatriz ajoelhou-se como sempre fazia, mas em vez de pedir como sempre havia feito, usou palavras completamente novas baseadas no que Emma ensinava. Em vez de dizer, por favor, Deus, me dá um emprego bom para meu marido, disse, eu reconheço que o emprego perfeito para meu marido já existe agora na substância divina. Eu reconheço que está se manifestando visível agora. Eu aceito completamente que assim é. Gratidão. Soou estranho. Soou mecânico. Soou quase falso, porque era tão diferente do padrão de 15 anos. Mas Beatriz havia se comprometido com 90 dias e ia cumprir, independente de como se sentisse inicialmente. Nos primeiros dias, continuou sentindo estranheza, mas persistiu usando as formas corretas que Emma ensinava em vez de voltar ao padrão antigo de súplica. E algo sutil, mas real, começou a mudar internamente, primeiro antes de qualquer mudança externa. Beatriz notou que não sentia mais aquele peso esmagador de desespero após orar, usando o reconhecimento. Quando suplicava pedindo desesperadamente, sempre terminava sentindo-se ainda mais desesperada, ainda mais consciente de não ter. Mas quando reconhecia, declarando que já existia invisível, manifestando visível, terminava sentindo uma leveza inesperada, uma abertura sutil, como se algo realmente estivesse acontecendo, mesmo que invisível ainda. Na segunda semana de prática, usando a linguagem correta de reconhecimento em vez da linguagem incorreta de súplica, algo pequeno, mas absolutamente significativo, aconteceu que fez Beatriz questionar se era coincidência ou se estava realmente funcionando. O marido de Beatriz, que havia estado desempregado por 8 meses naquele momento, recebeu uma ligação completamente inesperada de um ex-colega de trabalho que ele não falava há anos. O ex-colega havia sido promovido a gerente em uma empresa nova e estava montando a equipe. E lembrou do marido de Beatriz como um profissional competente. Ligou oferecendo uma entrevista que resultou em uma oferta de emprego com um salário 40% maior que o último emprego estável que ele havia tido. Beatriz ficou atordoada. Depois de 15 anos de orações suplicantes, sem resultado, 2 semanas de reconhecimento declarativo e algo concreto, tangível, mensurável aconteceu? Era uma coincidência estatística ou era uma resposta à nova forma de falar? Ela decidiu continuar praticando com ainda mais dedicação porque agora havia uma evidência concreta, não apenas uma esperança abstrata. E começou a expandir o reconhecimento para outras áreas, além do emprego do marido. Em vez de pedir, por favor, me ajuda a pagar as dívidas, começou a reconhecer. Eu reconheço que a substância divina infinita resolve todas as dívidas perfeitamente agora.
As soluções perfeitas já existem e estão se manifestando visível agora. Aceito completamente. Gratidão. Em vez de pedir, por favor, melhora a nossa situação financeira, começou a reconhecer. Eu reconheço que a prosperidade abundante já existe para nós na substância divina. Flui facilmente para nós agora. A manifestação visível acontece perfeitamente agora. Aceito completamente. Gratidão. Em vez de pedir, por favor, restaura a paz no nosso casamento, começou a reconhecer. Eu reconheço que o amor perfeito, a paz completa, a harmonia total já existem no nosso casamento. Estão se manifestando plenamente agora. Aceito completamente. Gratidão. Na quarta semana, algo mais aconteceu. Beatriz recebeu uma ligação de uma prima distante que ela não via há anos, dizendo que precisava vender um carro urgentemente e se Beatriz conhecia alguém interessado. O carro era exatamente o modelo que o marido de Beatriz precisava para o novo emprego e a prima ofereceu um preço incrivelmente baixo, quase simbólico, porque precisava vender rápido. Beatriz e o marido conseguiram juntar o valor mínimo e compraram o carro que valia 3 vezes mais pelo preço ridiculamente baixo. Na 8ª semana, uma das maiores dívidas que carregavam há anos foi perdoada por um credor que decidiu encerrar a cobrança de dívidas antigas consideradas incobráveis. Simplesmente cancelada, perdoada, eliminada, sem Beatriz fazer absolutamente nada, além de reconhecer que a solução perfeita para as dívidas já existia. Na 12ª semana, Beatriz foi chamada inesperadamente pela gerente da clínica onde trabalhava e lhe foi oferecida uma promoção com um aumento de 28% que ela nunca havia pedido, nunca havia esperado, nunca havia imaginado ser possível. No final do 3º mês completo, exatos 90 dias desde a primeira noite usando a linguagem correta de reconhecimento, Beatriz sentou com o marido e fizeram uma revisão completa e honesta de tudo que havia mudado em 3 meses, comparado aos 15 anos anteriores. Os números e os fatos eram inegáveis, inquestionáveis. 15 anos de súplicas desesperadas. A situação piorou progressivamente. As dívidas aumentaram, desemprego perpétuo, tensão crescente, desesperança total. 3 meses de reconhecimento declarativo. O marido empregado em uma posição melhor, um carro adquirido milagrosamente, uma dívida grande perdoada, uma promoção inesperada para Beatriz, a paz restaurada no casamento, a esperança renovada profundamente. A diferença era tão dramática, tão inegável, tão impossível de explicar como mera coincidência que Beatriz chorou, mas não as lágrimas de desespero que havia chorado durante 15 anos. Lágrimas de gratidão profunda, de alívio imenso, de reconhecimento de que finalmente havia descoberto o segredo, a chave, a forma correta de comunicar com o universo que trazia a resposta real em vez de silêncio vazio. Beatriz continuou a prática religiosamente, não mais 3 meses, mas permanentemente. Tornou-se o seu novo padrão de comunicação com a substância divina. E nos anos seguintes, continuou vendo manifestações, sincronicidades, milagres aparentes que eram simplesmente o universo respondendo perfeitamente à linguagem correta que ela finalmente aprendeu a usar. 5 anos depois daquela primeira noite de reconhecimento, Beatriz estava vivendo uma realidade completamente transformada. Estabilidade financeira sólida, casamento harmonioso e feliz, saúde melhorada, relacionamentos restaurados, paz interior profunda. E tudo porque aprendeu 7 palavras simples que mudaram tudo. Eu reconheço que já existe agora. Agora, você precisa aprender exatamente as 7 formas corretas específicas de falar com o universo que Emma Curtis Hopkins testou, refinou, comprovou durante décadas de trabalho prático. Eu vou te dar palavra por palavra, exemplo por exemplo, cada forma com uma explicação detalhada de por que funciona. A forma número 1 é o reconhecimento em vez do pedido. O jeito errado é: por favor, universo, me dá dinheiro, porque estou precisando desesperadamente. O jeito certo é: eu reconheço que a substância divina infinita, que é todo o dinheiro, já existe aqui agora.
Manifesta-se perfeitamente na minha vida material agora. Aceito completamente. Por que funciona? Você não está declarando carência, mas sim a presença. Não está afirmando a falta, mas sim a plenitude. Não está suplicando por um futuro distante, mas sim reconhecendo o presente invisível, manifestando o visível. A forma número 2 é a aceitação em vez da necessidade. O jeito errado é: eu preciso tanto de uma oportunidade de trabalho boa. O jeito certo é: eu aceito que a oportunidade perfeita de trabalho já existe para mim na substância divina. Revela-se claramente para mim agora. Reconheço e aceito. Por que funciona? Preciso é a linguagem de carência. Aceito é a linguagem de recebimento. O universo responde à receptividade, não à necessidade. A forma número 3 é a gratidão antecipada em vez da súplica desesperada. O jeito errado é: por favor, me ajuda com essa situação terrível. O jeito certo é: gratidão profunda, porque a solução perfeita para esta situação já existe e está se manifestando agora. Agradeço antecipadamente porque está feito. Porque funciona. A gratidão antecipada assume que já está acontecendo. A súplica assume que está ausente. O universo responde à frequência de gratidão, trazendo mais para agradecer. A forma número 4 é a declaração presente em vez da esperança futura. O jeito errado é: espero que um dia eu tenha abundância financeira. O jeito certo é: eu sou próspera agora. A abundância é a minha natureza presente. A substância divina manifesta a riqueza através de mim agora. Por que funciona? Espero que um dia coloca a manifestação em um futuro perpétuo que nunca chega. Eu sou agora coloca a manifestação em um presente que o universo materializa imediatamente. A forma número 5 é o está feito em vez do está faltando. O jeito errado é: ainda não tenho o que preciso, mas espero conseguir. O jeito certo é: está feito perfeitamente, está completo totalmente. O que reconheço como verdade invisível já está se manifestando visível agora. Por que funciona? Está feito é a linguagem de completude. Está faltando é a linguagem de incompletude. O universo materializa o estado que você declara energeticamente. A forma número 6 é a afirmação de identidade em vez da aspiração distante. O jeito errado é: quero ser bem-sucedida financeiramente algum dia. O jeito certo é: eu sou bem-sucedida financeiramente. Esta é a minha identidade essencial. Esta é a minha verdade presente. Manifesta-se materialmente agora. Por que funciona? Quero ser mantém você em um estado de querer perpétuo. Eu sou estabelece a identidade que o universo confirma através da manifestação correspondente. A forma número 7 é o reconhecimento de substância em vez do foco em forma. O jeito errado é: preciso de R$3.000 especificamente dessa fonte específica. O jeito certo é: eu reconheço que a substância divina infinita supre toda a necessidade perfeitamente. A forma perfeita de suprimento manifesta-se através do canal perfeito agora. Por que funciona? Focar em uma forma específica limita o universo a um caminho. Reconhecer a substância permite ao universo trazer a manifestação através de milhares de caminhos possíveis que você nem imagina. Essas 7 formas são a base fundamental. Mas Emma ensinava algo crucial que muitas pessoas se esquecem. Não basta apenas mudar as palavras mecanicamente. Precisa mudar a atitude energética subjacente também. Você pode falar as palavras corretas, mas se internamente ainda está em uma vibração de carência desesperada, as palavras corretas não terão o poder completo. Por isso, Emma recomendava um processo específico antes de falar. Primeiro, respire profundamente 3 vezes, acalmando o sistema nervoso. Segundo, conecte-se conscientemente com a substância divina infinita, reconhecendo a presença real, não uma abstração filosófica. Terceiro, fale as palavras corretas com a convicção máxima possível, mesmo que a dúvida ainda exista minimamente. Quarto, sinta gratidão genuína, como se já tivesse recebido,
mesmo que a manifestação ainda seja invisível. Quinto, libere completamente. Entregue totalmente. Confie que a substância trabalha perfeitamente, organizando a manifestação material. Pratique essas 7 formas diariamente, por, no mínimo, 90 dias, assim como Beatriz praticou. Não alterne entre a forma nova e a forma antiga de súplica. Comprometa-se completamente com a linguagem nova por 3 meses completos, antes de avaliar os resultados. E documente as evidências. Mantenha um diário simples, anotando cada sincronicidade, cada oportunidade inesperada, cada solução que aparece, cada mudança interna que percebe. Porque as mudanças frequentemente são graduais e você pode não perceber o progresso real sem a documentação consciente. Entenda também que o timing é divino, não humano. Beatriz viu resultados em 2 semanas. Algumas pessoas veem em dias, outras levam meses. O importante é manter a linguagem correta consistentemente, independente de ver resultados imediatos ou não. Confie que a substância está trabalhando invisível, mesmo quando você não vê a manifestação visível ainda. E, finalmente, use para tudo, não apenas para dinheiro. Emma ensinava que a mesma linguagem correta funciona para a saúde, os relacionamentos, a carreira, a paz interior, qualquer área da vida. Porque todas as manifestações vêm da mesma substância divina infinita que responde à mesma linguagem correta de reconhecimento. Uma observação crucial. Não significa que você para de agir fisicamente, para de trabalhar, para de fazer o esforço prático. O reconhecimento trabalha sinergicamente com a ação, não substitui a ação. Você reconhece que a solução existe e quando a intuição, o impulso, a ideia, a oportunidade aparecem, você age. O reconhecimento abre as portas invisíveis. Você ainda precisa atravessar as portas abertas através da ação consciente. Emma dizia repetidamente: o reconhecimento sem ação é passividade improdutiva. A ação sem reconhecimento é esforço exaustivo sem poder multiplicador. O reconhecimento mais a ação é a fórmula divina de manifestação poderosa. Beatriz usou a linguagem errada durante 15 anos, pedindo, suplicando, implorando desesperadamente. E 15 anos de linguagem errada trouxeram 15 anos de silêncio, de vazio, de situação piorando progressivamente. 3 meses de linguagem correta, reconhecendo, aceitando, declarando gratamente, trouxeram mais manifestações concretas, mais mudanças tangíveis, mais transformações reais que 15 anos de súplicas sinceras nunca conseguiram. Porque o universo não responde às súplicas de carência. O universo responde ao reconhecimento de plenitude. Comece hoje a falar corretamente. Use as 7 formas que Emma testou e comprovou. Pratique consistentemente por 90 dias no mínimo. Documente as evidências. E observe a sua vida transformar de formas que você não conseguia imaginar serem possíveis falando errado. Se este vídeo te ensinou a linguagem que o universo responde perfeitamente, deixe um gostei e inscreva-se para mais ensinamentos transformadores de Emma Curtis Hopkins. Escreva nos comentários: eu reconheço que já existe e está se manifestando agora. Declare publicamente a sua nova linguagem. Você não precisa mais suplicar desesperadamente. Você só precisa reconhecer corretamente. E quando você reconhece, o universo responde trazendo a manifestação material daquilo que você reconheceu já existir invisível. Fale assim com o universo e receba tudo.